Em algumas vezes durante a nossa conversa, Graça, você citou o Foro de São Paulo. Eu queria que você explicasse de forma resumida para os ouvintes deste podcast que eventualmente não tenham lido nada a respeito do Foro de São Paulo e não sabem o que é o Foro de São Paulo. Eu queria que você falasse a respeito disso. Bruno, resumiu o Foro de São Paulo em... Que eventualmente não tenham lido nada a respeito do Foro de São Paulo e não sabem o que é o Foro de São Paulo. Eu queria que você falasse a respeito disso. Bruno, resumiu o Foro de São Paulo em 2 minutos, 5 minutos é meio complicado porque é uma coisa muito vasta, mas eu vou tentar sintetizar. Em 1990, quando a Rússia já tinha rompido os acordos com Cuba, né, tinha acabado com a proteção que oferecia Cuba, o Fidel Castro viu que as coisas não estavam caminhando no rumo socialista como ele imaginava, da revolução dele poderia despencar, do comunismo na União Soviética, foi a dissolução da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, tudo isso deixou o comunismo de uma certa forma meio sem chão, não é? Então, ele já conhecia o Lula, convidou Lula para formar um grupo, para ter um encontro, e em 2 de julho de 1990, eles tiveram um encontro aqui em São Paulo, e por conta disso, por ter sido o primeiro encontro em São Paulo, eles passaram a denominar no ano seguinte de Foro de São Paulo. Nesse evento, eles convocaram todos os países da América do Sul e Central que fossem de esquerda, e também organizações ligadas à esquerda. Além dessas organizações ligadas à esquerda, também tinha grupos terroristas, como as Farc, o ELN, o Sendero Luminoso, né? Enfim, vários também se aliaram a essa organização. E o objetivo do Fidel Castro, quando resolveu criar essa organização, foi muito claro. Ele disse que pretendia recriar na América Latina o que perdeu-se no leste europeu, não é? Então, foi assim que foi criado o Foro de São Paulo. E, à medida em que os anos foram passando, essas reuniões passaram a ser anuais, tendo 3 encontros do grupo de trabalho do Foro de São Paulo, que é quem elabora realmente a pauta do que vai ser discutido no próximo encontro, e o encontro anual se dá uma vez por ano, uma vez em cada país membro, que é escolhido na reunião que está acontecendo. Naquela reunião, quando se encerra, já delegam qual será o próximo país. E durante todo o ano eles vão pondo em prática aquelas atividades, aquelas coisas que foram determinadas lá na pauta desse encontro. Saem resoluções, tem uma resolução geral e tem as resoluções específicas de cada país. Por exemplo, quando vai haver eleição nos países, então ali está a pauta dizendo, não, vai ter eleição no Brasil, vai ter eleição no Chile, vai ter eleição não sei aonde, e a gente precisa apoiar o candidato X. Então aquele candidato citado ali é o candidato do Foro de São Paulo. E foi assim que eles conseguiram colocar no governo 15 presidentes, membros da organização, né, do Foro de São Paulo. E esse apoio se dava como, Graça? O apoio se dava de todas as formas que você imagina. Por exemplo, eles dizem que defendem muito a não ingerência nos países dos outros, né, a autodeterminação dos povos, não sei o que. Eles usam muito essas expressões, mas eles não cumprem nenhuma delas. Por quê? Eu não sei se você viu, mas se alguém quiser fazer a pesquisa, vai encontrar pelo YouTube vídeos do Lula apoiando e pedindo voto para o Hugo Chávez e agora, mais recentemente, para o Nicolás Maduro. O Chávez fazendo vídeo para pedir voto para Dilma. Fora isso, eles mandam grupos de estudos, que eles chamam, para visitar universidades, para visitar organizações, fazem palestras, dão dinheiro, rola dinheiro pelo meio também, tem apoio financeiro e tem apoio logístico, né? Assim, vamos dizer assim, entende? Então, eles se apoiam muito. Agora, às vezes, nem sempre eles ganham, né? Por exemplo, agora em El Salvador, eles perderam. Vai haver um segundo turno ainda, mas eles perderam. Eles perderam no Paraguai, mas ganharam no Chile. A Michelle Bachelet voltou. Então, é sempre assim. E nessa história, eles conseguiram colocar nos governos, no comando das nações, 15 presidentes, já houve alternâncias, alguém já perdeu, já voltou, e foi
por conta disso que o Lula não permitia de forma alguma sobre o Foro de São Paulo até que a coisa estivesse mais estabilizada, mais solidificada, né? Vamos dizer assim, que houvesse bastante países com o presidente do Foro para poder a coisa ficar firme. Ele mesmo disse que se a gente tivesse... Tem um pronunciamento que ele fez ainda quando era presidente, acho que foi no aniversário de 15 anos do Foro de São Paulo, ele fez um comentário que disse assim, se nós tivéssemos, mais ou menos isso, não são essas palavras mesmas, né? Se nós não tivéssemos escondido das pessoas o que estávamos fazendo, o Foro de São Paulo hoje não teria um índio presidente, um metalúrgico presidente, não teria não sei quem, quer dizer, enfim, ele confirma que foi preciso esconder da mídia, esconder do povo o que eles tramavam ali para poder a coisa dar certo. Né? Exato. Bom, só para registrar aqui e fazer uma justiça, o professor Olavo de Carvalho foi que durante anos aí falou sozinho no deserto sobre o Foro de São Paulo. Né? Exatamente, e eu comecei a estudar sobre o Foro de São Paulo através do Olavo. Foi o primeiro contato que eu tive com o Olavo, em 1999, uma conversa por telefone, ele me falou do Foro de São Paulo, e aquilo me impressionou muito, e eu disse a ele, vou estudar isso, e me dediquei de corpo e alma a estudar o Foro de São Paulo. Desde então, né? Entendi. É dedicação exclusiva. E isso daí eu agradeço ao Olavo, realmente, porque até então ninguém falava. Claro, ele não foi o precursor aqui no Brasil, foi o doutor Graça Wagner quem falou para ele, mas ele era a voz da mídia, né? Porque ele escrevia para jornais. Na época ele escrevia para o Globo, para a Folha, para o Jornal da Tarde, para Zero Hora. Então, ele era uma voz que estava na mídia e, por conta disso, ele perdeu todos esses empregos, porque ele falava o que era proibido falar. Agora, Graça, a gente falou aqui sobre os ataques às liberdades, a questão das manifestações e a questão específica aí do Lopes, né? Com relação à sociedade venezuelana, aquilo que a gente não vê, aquilo que está no dia a dia e não está na manifestação, que tipo de ataque que o governo tem feito via legislação ou via qualquer outro tipo de expediente com verdades civis e que chegaram ao seu conhecimento? Eu acho que isso daí é patente, Bruno. Primeiro, eu tenho muitos amigos venezuelanos com quem eu me comunico há anos, né? Alguns eu até conheço pessoalmente. E então, essas pessoas me reportam, por exemplo, que eles estão ficando sem internet, já foram tirados do ar, já foram tirados do ar os canais de televisão, então as informações não podem circular, né? As pessoas não ficam sabendo o que está acontecendo nas ruas. Foi tirado, de vez em quando acontecem bloqueios em Facebook, em Twitter, né? Então, isso é o que está acontecendo. E isso é uma violência contra o direito que a pessoa tem à informação. Não é? Isso fere os direitos individuais das pessoas de ter informação. Não é? Tem acontecido episódios assim de prisões arbitrárias, quer dizer, algum crítico do governo que não aparece muito, mas que o governo entende como sendo alguém perigoso, as pessoas eventualmente somem. Tem acontecido esse tipo de coisa? Acontece, Bruno, isso aconteceu. Eu posso falar pouco do governo de Maduro nessa questão, porque ele é um governo que só tem um ano. Ilegítimo, que se diga antes de tudo, né? Um governo absolutamente ilegítimo, usurpador, e aí está também uma das provas da cooptação da justiça pelo chavismo, né? Porque ele não podia ter ocupado o cargo de presidente quando o Chávez se afastou. Quem deveria ser, pela Constituição, quem deveria ocupar o lugar de presidente substituto era o Diosdado Cabello, que é o presidente da Assembleia, e, no entanto, o Nicolás Maduro disse, não, sou eu, e ficou. Por quê? Porque ele é a pessoa indicada pelos Castro, ele foi forjado pelos Castro, ele foi forjado em Cuba, ele tem curso de guerrilha, armamento, de explosivos, tem doutrinação, entende? Lá em Cuba ele foi feito para ser o presidente. E por um acidente o Chávez apareceu no caminho e como ele era muito encantado por Fidel aproveitou disso para explorar e oferecia apoios a ele por conta dos apoios que, né? E então acontece no governo do Chávez, aconteceu isso demais, pessoas que desapareceram, pessoas que tiveram mortes
inexplicáveis, carros que explodiram com pessoas que foram sequestradas, que simplesmente desapareceram e não se encontrou, pessoas que foram sequestradas, que simplesmente desapareceram e não se encontrou mais. Agora, nesse governo, nesse momento, exatamente dessas manifestações, um vereador está desaparecido. Isso daí está circulando pela rede, de que ele sumiu, que viram pessoas da Guarda Nacional levando ele, abordando ele, e esse vereador está desaparecido, né? Bom, só para explicar aos ouvintes, as suas fontes de informação não são só a imprensa, são de pessoas de lá da Venezuela, correto, Graça? Sim, tanto da Venezuela quanto dos outros países que eu sempre abordei, que eu sempre estudo, como a Colômbia, a Argentina, né? Essas pessoas civis, militares, tem militares de alta patente, militares da reserva, militares da ativa, em todos esses países, né? Perfeito. E jornalistas de extrema confiança, entende? Advogados, enfim, são fontes pessoais, né? Entendi. Agora, claro que também eu pego informação né? Agora, claro que também eu pego informação de jornais, de revista, de informativo geral, né? Graça, ao longo da semana tem sido feita, especialmente aí nas redes sociais, umas comparações meio esdrúxulas entre as manifestações no Brasil e as que estão sendo realizadas na Venezuela. Eu queria que você falasse qual a diferença, as principais diferenças e semelhanças que você vê entre as duas manifestações. Olha, Bruno, eu não vejo semelhança, não. Eu vejo diferenças bastante marcadas. Porque, por exemplo, na Venezuela, os estudantes, quando se fala assim, um estudante foi apedrejado, um estudante foi baleado, um estudante foi agredido, frequenta a universidade, se sabe qual o curso que eles fazem, porque, inclusive, dentro das universidades, existe ataque dos chavistas, eles vão lá dentro para atacar. Há muita confusão dentro do próprio campus universitário, e os estudantes estão acostumados a isso. Então, são estudantes de verdade e que não estão verdade e que não estão brigando por uma coloração política ou por uma causa individual. Não, ali eles estão pensando em país. Todos estão lutando pelo país. E aí vão às ruas estudantes de verdade, vão donas de casa, vão empresários, vão profissionais liberais, professores, enfim, a população, toda a sociedade venezuelana está indo às ruas, não é? E por uma causa comum. Todos querem de volta a democracia, a liberdade, o respeito às leis, não é? Uma vida digna, enfim, essas coisas, segurança, essas coisas que toda a democracia que vive num Estado de Direito, onde as leis são cumpridas, acontece, não é? Aqui no Brasil, que a gente vê, não, pelo menos desde junho do ano passado, quando começaram a surgir focos, né, no Rio, São Paulo, depois os outros estados aderiram, se via várias bandeiras, não existia um foco, não existia um objetivo comum. Primeiro, não era para atacar o governo, ninguém daquelas manifestações estava ali querendo a deposição da Dilma, não é? Nem fora PT, nem o fim do comunismo, ninguém estava querendo isso, eram assim, questões pontuais, era liberdade para os gays, liberação da maconha, era a passagem de ônibus grátis, não é? Eram essas coisas, ter o direito de fumar maconha dentro da universidade, enfim, eram focos dispersos, com objetivos, cada um tinha o seu objetivo pessoal, não é? E nada a ver. E, além do mais, as manifestações da Venezuela, as únicas que são pagas, são a dos chavistas. Os chavistas recebem. Eu tenho, inclusive, fotos deles recebendo dinheiro, recebendo comida, recebendo cerveja para ir às manifestações. E, fora isso, eles recebem dinheiro para estar ali fazendo claque, fazendo número. Do mesmo modo que a gente sabe que aqui no Brasil, os black blocs e não sei mais quem, que provocaram todo esse quebra-quebra, esse dano ao patrimônio público e privado que eles não respeitam em absoluto, e o governo brasileiro também não faz nada, não é? Rasga-se as leis dessa Constituição, não há respeito absolutamente a nada. Essas pessoas também são pagas, então elas não estão ali com um objetivo, com um ideal, não estão pensando no país, na melhoria do país, estão pensando individualmente em ganhar o seu, não é? E apoiar o governo com essa história, porque é o governo que está mandando. Entendi. Então, só existem diferenças, semelhança nenhuma, inclusive até no número de participantes, né?
a quantidade que se vê aqui no Brasil, jamais. Você na Venezuela, desde a época de Chávez, em outras manifestações, as ruas ficam repletas. Eu acredito que você deva ter visto, e outras pessoas devem ter visto também pela internet, as ruas completamente tomadas pelas manifestações. Aqui a gente não vê isso, né? Graça Salgueiro, muitíssimo obrigado pela entrevista.